Estamos aqui, 30, versículo de número 7 a seguir. Aleluia. E estava eliminando lá, logicamente, como ouvinte de discussão, eu ia dizer não. Ele disse não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Quantos de jogar, diga amém. Amém. Provérbios, capítulo número 30, versículo número 7 diz: duas coisas te pedi, e não as negues, antes que morra. Afaste de minha vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão, da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue, e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lançar-me mão no nome de Deus. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Nessa noite, eu quero dar um título dessa mensagem que diz: Deus supre a sua necessidade. E Ele está aqui nessa noite, irmãos, não é diferente de ontem, diante de ontem, que nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz do Senhor. Nessa noite Ele está aqui e Ele quer simplesmente que eu e você abramos nosso coração e sintamos a sua presença. E temos a certeza que nessa noite Ele quer suprir a minha e a sua necessidade. Nessa noite Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele vai continuar na minha e na sua vida, desde quando eu e você estiver na presença dEle. Aleluia, Deus! Olhando aqui por essa palavra, aleluia, o homem que recebeu essa palavra, Provérbios de Salomão, ele se diz: olha, eu preciso, nessa noite, não que o Senhor venha me dar riqueza, porque às vezes o homem começa a ter um pouquinho de riqueza, ele começa a andar sobre os saltos, ele começa a esquecer dos seus amigos, ele começa a esquecer daqueles que cresceram junto com ele, daquele que estava juntamente com ele. Mas o homem que tem a presença de Deus, Deus vai fazer que ele, todos os dias que passa, ele vem se lembrar que existe um amigo, que existe alguém. Aleluia, Deus! Ainda que ele quer ser o homem mais rico na face da terra, aleluia, ele possa dizer: eu até aqui eu pude vencer. Então diz a palavra de Deus, esse homem que escreveu, um homem chamado Agur, ele escreveu esse Provérbios. E ele dizia: Senhor, eu vou te fazer dois pedidos. Olha, se o Senhor não me deixe passar o pão, o Senhor não me deixe a ter necessidade, o Senhor não me deixe a ter riqueza, mas que eu venha ter aqui, meu Pai, a mesa farta, que eu venha a não ter muita fartura, mas que o Senhor venha suprir as minhas necessidades. Louvado e agradecido no nome do Senhor. Glória a Deus! Duas coisas te pedi. E o Senhor não me negue, antes que morra, afasta de minha vaidade. Irmãos, o que existe hoje no meio do homem, no meio da mulher de Deus, é a vaidade que está operando. O homem querendo ser melhor do que Deus, o homem querendo ser melhor do que o outro. Mas isso nós temos que deixar de lado. Deixamos, aleluia, somente o Senhor Jesus operar na nossa vida, deixando que só Ele irá fazer mais coisas na nossa vida, e esquecendo de nós, esquecendo do eu, e sabendo que Deus, aquele que pode levantar do pó, aleluia, esquerda no futuro, e colocar você lá no meio dos príncipes, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o que pode, é Ele que realiza todas essas coisas. Aleluia! E o homem começou a dizer: Senhor, eu não quero pedir para você riqueza, eu não quero pedir para você que eu venha dizer também falta de alguma coisa. O que me chama a atenção nessa palavra, irmão, que esse homem, ele era como Paulo. Paulo dizia: olha, eu sei tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus te fortalece, ainda que venha a luta, ainda que venha a circunstância, ainda que venha a perseguição, se o Senhor está com você, se o Senhor pode todas as coisas, você não vai temer, você simplesmente vai dar glória a Deus, você vai dizer que até aqui Deus tem me sustentado. Sabe por quê? Porque às vezes nós batemos no pé,
mim e você, irmão, pedir para Deus afastar de nós a vaidade, afastar de nós a mentira. Tantas pessoas que estão na casa de Deus e vivem na mentira, vivem na vaidade. Aleluia! E ele diz assim, ó, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas me mantém do pão. Se você está acostumado a comer carne, você vai comer carne todos os dias, porque o meu Deus, o seu Deus, ele supre as nossas necessidades. E ele quer que nessa noite sejamos um pouquinho mais fiel a ele. Oh, E nós muitas vezes não somos. É verdade, Jesus. Quantas vezes nós ganhamos nosso salário, recebemos R$1.000, vamos nos colocarmos assim e nunca damos 100. Recebemos aí R$500, nunca damos 50 para Deus. Aleluia. A Bíblia diz que é 10%. E às vezes nós temos algum outro negócio e nós nunca colocamos Deus a participação disso tudo. E aí, irmãos, a Bíblia diz, roubará o homem a Deus. Aí vem a resposta, todavia nós te roubais. Em que te roubamos, Senhor? Aí vem nos dízimos e nas ofertas da safra. Às vezes nós temos casas de aluguéis, às vezes nós temos, aleluia, outros 2 ou 3 empregos, mas nós nunca contribuímos à casa de Deus. Oferta alçada, quando fala em oferta alçada, irmão, tipo, não é R$2, não é R$10, não é R$20. Oferta alçada, uma oferta que você vai levantar assim e vai dizer, ó, essa oferta aqui eu estou apresentando a Deus, porque Ele me tem sustentado, Ele tem colocado algo na minha mão, e eu quero levantar essa oferta aqui, louvado e agradecido, Senhor. A Bíblia nos diz que no tempo de Moisés, quando as pessoas ali, Moisés começava, aleluia, através de Deus, ele dizia, olha, eu preciso fazer isso, Moisés. Então você vai pedir para as pessoas trazer bronze, trazer metal, trazer ouro, trazer prata, trazer tudo enquanto mais que precisar para fazer isso, traga. Aí houve um dia em que Moisés precisou de dizer para eles, meus queridos, pode parar de ofertar, porque já não tem mais onde caber. Hoje não, só a misericórdia de Deus. A casa de Deus está aparecendo. Nós vemos que a casa de Deus está aparecendo, mas nós nunca colocamos as mãos sobre o nosso bolso para contribuir com a obra. E depois nós queremos cobrar de Deus. Como eu posso cobrar de Deus, sendo que eu não sou um dizimista fiel? Como eu posso cobrar de Deus, Senhor, abençoa a minha família, eu não sou um dizimista fiel, sendo que eu não levanto oferta diante de Deus para agradecer a Ele. Como é que eu posso cobrar de Deus, aleluia? Como esse homem dizia, Senhor, eu não quero, Senhor, que o Senhor me dê riqueza, mas que também não me deixe na pobreza, mas que me mantenha no pão da minha porção acostumada, aleluia, para que porventura de fato não te negue. Quantas pessoas têm por abundância em média a Deus? Quantas pessoas andam dia após dia e eles esquecem de agradecer a Deus através dos seus dízimos e através das suas ofertas? Aleluia! E a Bíblia diz assim, irmãos, Ele tem um filho. Aleluia! Que ele obedeça a Deus. E esse filho a quem Deus ama. Aleluia! Porque Ele é fiel. Ele quer que você nesta noite ore um pouquinho para Ele e comece a dizer, Senhor, eu preciso dessa vitória. Aleluia. A Bíblia diz que Ele fez 6 pedidos em 2 petições. Não negue minhas petições antes que eu morra. Depois de morrer, não tem mais como agradecer a Deus. Depois de morrer, não tem como você, aleluia, fazer uma missa de 7º dia, porque isso não existe. Não é como nós fazemos um culto de 7º dia também, porque não adianta, porque a alma já se foi, aí só basta a Deus trazer a misericórdia. Tem um que diz, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando ele morrer, ele nada pode levar. A multidão levará Deus no cemitério, mas de lá para frente, o caso é mais sério, não terá ninguém para lhe acompanhar. Até o cemitério, meu filho, vocês podem me acompanhar, mas lá no cemitério para frente, é
só Deus. Aleluia. Se eu fiz as coisas de merecer para a salvação, eu vou ser salvo. Mas depois não adianta. Ave Maria, missa de 7º dia, não adianta. Nós fazemos culto, orar, aleluia, como é costume de alguns, não adianta. Porque a Bíblia diz que aí só resta a mim e a você um juiz naquele dia. Aleluia. E a Bíblia diz assim, irmãos, que esse homem ele dizia, olha, antes, Senhor, que eu morra, o Senhor afaste de mim a vaidade, afaste de mim a mentira, não me dê a pobreza, não me dê a riqueza, aleluia, alimenta-me apenas com o necessário, dê ações para os seus pedidos, para que eu não venha ou fique fácil e negue o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, todos os dias que passam, não sabem agradecer a Deus, mas ainda que diz a Bíblia, aleluia, louvado e agradecido o nome do Senhor, as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Ai de mim, se não fosse Deus na minha vida, aleluia, todos os dias, se eu abrisse a minha boca, eu ia ser destruído, eu ia dizer, aleluia, eu estou de pé porque eu sou merecedor. Mas não, irmãos, a misericórdia de Deus, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a tua vida. E nesta noite, Ele quer fazer de você um vencedor. Aleluia. Às vezes eu não tenho tolerância nenhuma, eu não sei tolerar alguém, às vezes Ele tolera tudo, irmão, Ele suporta as minhas fraquezas, e às vezes eu não sei suportar as fraquezas de alguém, às vezes essa noite está pedindo para mim e para você, para que você comece a suportar, aguentar um pouquinho, aleluia, o teu servo, o teu filho, o teu irmão que está do teu lado. E às vezes nós não conseguimos isso. Aleluia. Mas a Bíblia ainda continua dizendo, olha, Senhor, aleluia, para que eu não venha furtar, para que eu não venha empobrecer, Senhor, e não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Quantas pessoas têm tomado o nome do Senhor em vão? Quantas pessoas estão perecendo às vezes? Quantas pessoas estão passando necessidade às vezes? E ele coloca a culpa em Deus. Ele começa a dizer, eu estou passando isso, é porque Deus não tem olhado por mim, Deus não tem olhado pela minha necessidade. É mentira, meu querido. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você nessa noite. E simplesmente basta que eu e você fizemos o que Ele quer que nós façamos. Louvado e agradecido no nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é bondoso. O Senhor, às vezes, como eu costumo dizer, se cada um de nós colocássemos um dia na presença, ou dizer que seremos Deus, o que seria deste mundo? Aleluia. Eu estava pregando sábado em uma igreja, e eu estava dizendo que quantas pessoas às vezes tem o seu cabelo bom, faz o cabelo tornar ruim. Às vezes tem o seu cabelo ruim, quer fazer isso ficar bom. Tem o seu cabelo preto, quer se tornar loiro. Tem o seu cabelo loiro, quer se tornar preto. E assim vice-versa. Quantas pessoas hoje em dia, aleluia, o seu cabelo começa a se embranquecer, e ele começa a atingir, aleluia, começa a buscar, a pessoa começa a cair no cabelo, você começa a ficar preocupado, e Deus está dizendo nessa noite, não se preocupe, não caia o cabelo na sua cabeça, se não for a minha vontade, se não for a minha permissão, e às vezes nós olhamos para o espelho, e contemplamos a nossa parte, e começamos a dizer, eu estou ficando velho, não é assim? Cada dia que passa, nós olhamos para o espelho, e começamos a contemplar nossa parte, porque os dias vão se passando, irmãos. Aleluia! E cada dia que passa, a única coisa que eu e você temos que fazer é ficar na presença do Espírito de Deus.